Estamos de volta e dezenas de famílias permanecem ocupando um prédio abandonado próximo à Praça 8, no centro de Vitória. O prédio particular, abandonado há mais de 5 anos, começou a ser ocupado na tarde da última segunda-feira. Quase todos os apartamentos do prédio de 3 andares foram ocupados. Cerca de 40 famílias foram para o local depois que foram retiradas através de uma ordem de despejo do antigo edifício do IAPI no último final de semana. A Prefeitura de Vitória disse que está em contato com os coordenadores do movimento e que está cadastrando as famílias no CadÚnico. No centro da capital, há quase 200 imóveis abandonados e na cidade inteira, mais de 1.000 pessoas em situação de rua. Quando acompanhamos casos como esse, nós nos perguntamos: retirar essas pessoas de um local e levar para onde? São pessoas que dizem não ter moradia, nem parentes, nada. E aí? E mais, por que isso acontece? O déficit habitacional é o nosso próximo assunto aqui no estúdio. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, eu gostaria de saber então o seguinte, por que chegamos a esse ponto, né, de tantas famílias em situação de rua e que não têm uma moradia realmente? Bem, bom dia. A crise financeira ajudou, com certeza, Pedro. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vinícius. Bom dia. A questão do déficit habitacional, ela tem um cunho econômico, né, que as pessoas não tendo acesso à renda, dificilmente vão conseguir adquirir uma moradia digna. Mas tem outros elementos, né, vinculados à política urbana que são importantes de serem entendidos para se combater o déficit habitacional, né? A gente poderia destacar três questões principais, né? A terra numa cidade, terra urbanizada, é uma questão muito rara e muito cara, o que dificulta o acesso à moradia. Então, são poucos lugares na cidade que têm boa infraestrutura e isso faz subir o preço, né, dos terrenos e dos imóveis. Então, é preciso enfrentar esse problema do acesso à terra. A distribuição da infraestrutura na cidade ela é muito concentrada. Isso também dificulta o acesso à moradia digna. E as legislações, a gente tem uma série de legislações que podem atuar sobre a questão habitacional e que não são cumpridas pelo poder público. Então, esses 3 elementos, né, somados, eles são muito impactantes em relação ao déficit habitacional. E isso cabe, né, principalmente ao poder público municipal e estadual, atuarem sobre essas questões da política urbana. Bom, eu estou conversando então com o doutor em urbanismo, professor da UVV, Jovenilton Ferreira, e eu também converso com o defensor do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, Vinícius Lâmego de Paula. Bom, doutor Vinícius, então, na defensoria, há algum tipo de mobilização ou de uma porta de ajuda para essas pessoas que não têm moradia? Então, a gente tem um núcleo especializado, né, de defesa agrária e moradia que a gente tem tentado atuar de forma coletiva e também em relação à política pública habitacional, né? Então, a gente tem acompanhado essas questões de conflitos fundiários, né, essas pessoas que estão na iminência de serem removidas, a gente presta algum apoio jurídico, a gente trabalha com a intermediação com o poder público também para a gente poder tentar conseguir algum benefício para as famílias, seja de um reabrigamento provisório, seja um aluguel social, alguma coisa emergencial e também coisas mais definitivas, né? E na questão individual, existem os núcleos especializados que atendem individualmente também. Então, uma pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade, ela pode procurar esses núcleos de atendimento, né? Então, pode procurar a defensoria, as pessoas que não têm onde morar, por exemplo. A gente está vendo imagens ao vivo ali. Aonde fica esse local? Em qual ponte? Debaixo da segunda ponte, a gente está vendo imagens ao vivo de moradores de rua que acabam tentando se proteger da chuva ali, né? Ficam ali embaixo da segunda ponte. Esses casos são muito comuns, né? Ultimamente, a gente tem mostrado bastante aqui na TV Vitória essas pessoas que realmente não têm onde morar. Eles procuram a defensoria ou nem sabem que tem esse direito? Como é que funciona isso? Assim, a gente... a atuação do núcleo que a gente faz é mais coletiva, né? Então, é um grupo de pessoas em uma situação vulnerável que a gente atua para poder tentar minimizar o problema deles. A questão individual tem uma procura também, né? Mas até na questão jurídica a gente também tem uma resposta, tem dificuldade de dar resposta para essas pessoas. É claro que se a pessoa procurar a gente vai analisar a situação dela, vai ver primeiro, tentar resolver o problema extrajudicialmente, conversar com o poder público se tem uma política habitacional
ou assistencial que pode beneficiar essa pessoa, e não tendo, a gente vai analisar a viabilidade jurídica de poder pleitear, né? Mas ao contrário do direito à saúde, por exemplo, que é um tema que tem uma aceitação maior assim, de você judicializar e conseguir alguma coisa efetiva, o direito à moradia ainda tem uma dificuldade muito grande de você simplesmente falar, essa pessoa não tem moradia, ela precisa de uma moradia, ela precisa de um aluguel social, né? Geralmente o judiciário ele vai ver se existe algum programa habitacional do poder público, né, para ver se essa pessoa se enquadra em algum desses requisitos para poder dar alguma tutela, né? É uma situação mais complicada, assim, mas a gente presta esse apoio jurídico e esse judicial também. A gente tem várias pessoas colaborando aqui com a gente. O filho do Rei Jesus, né, eu não sei o nome dele, mas ele se chama assim no Facebook. Ele pergunta, queria saber por que as prefeituras não fazem logo alguma coisa nesses prédios, bem como algumas coisas, benefícios à comunidade. Ou seja, a gente viu a quantidade de prédios públicos que tem ali e ao mesmo tempo abandonados e ao mesmo tempo pessoas na rua. Fica realmente essa vontade de por que não se faz alguma coisa, né? É importante destacar, né, o atual momento que a gente... algumas medidas são emergenciais, né, como o Vinícius colocou. Outras, talvez de cunho mais estrutural, né, a gente tem dois instrumentos muito importantes, né, o Plano Diretor Municipal e o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que são instrumentos, né, geridos pelo município. A gente está passando por um processo de revisão desses planos diretores em Vitória, em Cariacica, em Vila Velha. E é um importante momento de se ter uma postura mais efetiva sobre a política habitacional nesses planos. Por exemplo, utilizando instrumentos jurídicos como parcelamento, edificação e utilização compulsória, que obriga que os prédios abandonados ou os terrenos ociosos em áreas bem infraestruturadas cumpram uma função social da propriedade. Existe uma lei para isso? Existe na Constituição Federal, isso, nos artigos 182 e 183, e o Estatuto da Cidade, que regulamenta esses artigos, que é uma obrigação do poder público municipal fazer cumprir a função social da propriedade. Então, esses quase 200 imóveis, né, ociosos no centro aqui da cidade, ou terrenos vazios, bem localizados, deveriam estar cumprindo uma função social e, consequentemente, minimizando esse déficit habitacional. A Defensoria fez uma pesquisa em relação a essa questão, tem feito uma pesquisa em relação à questão da efetivação desses instrumentos do Estatuto da Cidade, que foi falado pelo professor aqui. E a gente viu que a maioria dos municípios, eles não criam a legislação municipal que regulamenta de forma efetiva esses instrumentos. Ou seja, tem a lei, mas ela não é regulamentada. Não é regulamentada nem efetivada. Não se tem como colocar em prática. Sim. E isso daí é uma coisa que tem que ser muito discutida para a gente poder realmente colocar em prática e cumprir de forma efetiva a função social da propriedade. Porque hoje não tem muito espaço mais nas cidades para as pessoas que não têm condições se deslocarem, né? E para onde elas se deslocam, já tem a repressão do proprietário do imóvel querendo a retomada da área. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, tem esses imóveis que são ociosos. Então, a gente tem que fazer valer essa função social da propriedade para poder tentar utilizar esses imóveis ociosos para a moradia popular. É verdade. Esses moradores que estão agora nesse prédio ali do centro de Vitória, saíram do IAPI e foram para esse outro local, eles dizem que não adianta se fazer um cadastro, como eles foram colocados num cadastro único ali, né? Mas até o momento em que eles conseguirem uma moradia através do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, eles não têm onde ficar. E eles pedem pelo aluguel social. Quem tem direito ao aluguel social? Que é pago pela prefeitura. O aluguel social, cada município ele tem um regulamento diferente. Aqui em Vitória, por exemplo, não existe o pagamento de aluguel social se a pessoa não tiver alguma expectativa de receber algum benefício habitacional, ou seja, de melhorias de uma habitação que esteja em risco, seja de recebimento de uma unidade habitacional. Então, apesar das pessoas estarem sendo cadastradas, não existe nenhuma política habitacional, não existe esse aluguel social para as pessoas que simplesmente não têm onde morar e não estão incluídos em nenhum outro programa habitacional. Então, para quem é? São aquelas pessoas que perdem a casa, por exemplo, numa chuva? Sim. Existe o aluguel provisório no programa Terra, que são para pessoas que estão sendo deslocadas de área de risco. Naqueles morros, aí provisoriamente, enquanto ela não receber um benefício
de compra de outra casa ou de um reassentamento, elas recebem de forma provisória esse aluguel. E também acho que tem a previsão de outro aluguel, mas é quando a pessoa já está também na iminência de receber algum benefício habitacional. Mas para essas pessoas, por exemplo, que é o caso do pessoal que está nessas ocupações que estavam vivendo de aluguel pela crise econômica, ficaram desempregadas e não têm condição mais de pagar um aluguel e estão indo para a rua, atualmente não existe uma política pública do município para essas pessoas. É verdade. Como resolver tudo isso, só para a gente encerrar? Não é um problema simples, né? Problemas complexos exigem diversificação das alternativas. E aí uma das questões que a gente luta muito é que a gente tenha políticas habitacionais mais diversificadas. Hoje o grande programa é o Minha Casa Minha Vida, é a única opção que as prefeituras têm dado em geral. É a única opção, exatamente. E é uma opção com problemas ilimitada, então a gente deveria diversificar as opções, além do aluguel social, a possibilidade de terrenos urbanizados para pessoas que já têm alguma condição de construir, arrendamentos, e facilitamento nos financiamentos habitacionais, programas de melhorias. Então, o rol de opções dessas políticas habitacionais, ele deveria ser diversificado. Entendi. Não apenas em um programa que não funciona muito bem. Ou só a doação de casa, É verdade. Muito obrigada pela participação aqui no Fala Amanhã. Os senhores são sempre bem-vindos. É um assunto super importante da gente discutir, né? Com certeza. Obrigada.